Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2021 e eu estou aqui gravando este vídeo com uma nota de repúdio a um áudio que saiu do Marcus Eberlin, que é um defensor do design inteligente e do criacionismo Terra Jovem e que neste áudio está trazendo informações erradas a respeito das vacinas aqui no Brasil, ok? O grande problema é que o professor Marcus Eberlin, que já atuou na Unicamp e hoje não atua mais, é membro da Academia Brasileira de Ciências e agora ele está alinhado com um discurso que coloca em dúvida as vacinas sem apresentar qualquer artigo científico em plena pandemia, né? Então é isso que está sendo sinalizado por este personagem. Uma série de informações aí foram apresentadas por ele a respeito das vacinas sem qualquer tipo de publicação científica, né? Segundo ele, ele escutou a esposa dele falando e ele conversou com médicos, com infectologistas, não disse o nome dos infectologistas, não disse que artigo científico ele consultou para tentar colocar em dúvida, né, a segurança da vacina AstraZeneca, né, Oxford, aqui no Brasil, Sputnik, que ainda precisa da fase 3, então não tem como a gente analisar ainda, e a Coronavac, que já foi aprovada, né, em teste de segurança, em teste de eficácia, mostrou resposta imunológica e a Anvisa aprovou e o Instituto Butantan já está procurando os insumos para a produção nacional. A ideia que ele apresenta é que as vacinas, principalmente da Oxford e da Sputnik da Rússia, elas são perigosas porque supostamente alterariam aí o DNA dos indivíduos que receberem essa vacina. Não existe qualquer comprovação científica desse tipo de afirmação, né? Eu gostaria que o professor mostrasse o artigo científico de onde essa afirmação foi tirada, porque afirmar é fácil, difícil é você confirmar, né? E é um discurso extremamente perigoso na medida em que o Marcus Eberlin indica para as pessoas que, se você puder, evite essas vacinas. Eu gostaria de saber desde quando uma pessoa que é formada em química tem esse tipo de autoridade para retirar ou informar as pessoas para elas não tomarem a vacina. Isso é perigoso em plena pandemia em 2021. Isso é de uma irresponsabilidade imensa. Enquanto ele estava discursando a respeito, né, de suas crenças religiosas com supostas comprovações científicas há pelo menos uma década, tudo bem. Agora a gente está lidando com um discurso que coloca a vida das pessoas em risco, né? E como membro da ABC, né, Academia Brasileira de Ciências, ele está completamente desalinhado com o que a academia está dizendo. A academia, né, se a gente entrar lá na página de divulgação deles, né, no Facebook, você vai ver lá o professor Luiz Davidovich fazendo as publicações a respeito da necessidade da vacina, um alinhamento com a ciência. Então existe aí um desalinhamento entre um membro da Academia Brasileira de Ciências que está defendendo um discurso contra as vacinas, né, que é um discurso diametralmente oposto ao que está sendo apresentado na Academia Brasileira de Ciências. E a Academia Brasileira de Ciências precisa se posicionar frente a isso. Porque quando você tem um membro da Academia Brasileira de Ciências que está apresentando um discurso basicamente anti-vacina, e o Eberlin também já defendeu o uso da cloroquina, como por exemplo numa publicação dele o ano passado, né, no site Brasil Sem Medo, essa publicação aqui, você começa a colocar em dúvida a própria integridade da Academia Brasileira de Ciências, né? Não é possível permitir que esse tipo de discurso faça parte, né, de um membro faça parte da Academia Brasileira de Ciências. A gente entende que a Academia Brasileira de Ciências ela tem que estar aberta à pluralidade de ideias, de pensamentos, de sensações, de percepções. Isso não tem problema nenhum. O grande problema é que agora a gente está lidando com um discurso que coloca a vida das pessoas em risco. Nós temos no Brasil hoje pelo menos 210 mil pessoas que morreram
né? O Brasil é o segundo país com o maior número de mortos e a gente ainda tem que ficar lidando com um discurso anti-vaxxer. A gente precisa lembrar que o professor Eberlin, que não é mais professor porque ele não dá mais aula na Unicamp, agora ele atua como um apologeta. Bom, é um cara que defende que a Arca de Noé, lá dentro tinha os dinossauros, e que os dinossauros morreram depois do dilúvio. Certo? É esse tipo de discurso que a gente tem. A gente tem um discurso que é alinhado com os defensores, né, do design inteligente, os inteligentistas. Muitos deles defendem terra plana, muitos deles defendem que o homem nunca pisou na lua, né, o negacionismo da alunissagem. Muitos deles defendem já há muito tempo a ineficácia de vacinas, sem qualquer tipo de comprovação científica. Né? E o Marcus Eberlin está indo nessa onda e colocando o risco a vida das pessoas em risco com esse discurso completamente desalinhado, completamente descompromissado com o método científico, sem qualquer tipo de artigo científico que respalde as suas afirmações. Então é necessário que a Academia Brasileira de Ciências tome uma postura rígida, né, para preservar, né, a sua imagem ligada à divulgação de ciência, ligada à democratização do conhecimento científico, à representatividade grande que ela tem para o Brasil, em termos, ele analise criteriosamente, rigorosamente esse tipo de postura que foi adotada, né, e que não fique só numa nota de repúdio, mas que seja uma postura, que seja firme, para não abrir precedentes para que outras ideias tão desalinhadas com a ciência comecem a aparecer dentro da Academia Brasileira de Ciências, porque daqui a pouco a gente vai ter terraplanista dentro da ABC. Né? Então, é fundamental que um tipo de postura rígida seja tomado. Né? Eu como professor, né, de ciências, como alguém que trabalha com divulgação e que constantemente acompanho a ABC pelo Facebook, acompanho as publicações em diversos sites, eu fico assustado quando eu vejo que um membro da ABC, né, não só há mais de uma década defende o criacionismo e design inteligente, mas como agora, em um contexto de pandemia, faz um discurso louco desse, né, irresponsável. Então, o discurso do Eberlin é basicamente de que a vacina da Oxford, ela por ser feita por um adenovírus, ela supostamente alteraria o patrimônio genético dos indivíduos que a tomassem. Se a gente pegar uma entrevista dada aqui pelo André Murad, né, que é um oncologista, lá no dia 20 de julho de 2020, quase 7 meses atrás, ele está explicando exatamente qual que é a tecnologia que foi utilizada e o modo de atuação da vacina da Oxford. Né? Um vetor de vacina para adenovírus de chimpanzé, né? Desenvolvido pela Jenner Institute no Oxford, foi escolhido como a tecnologia de vacinas mais adequada para a vacina SARS-CoV-2, pois pode gerar uma forte resposta imune a partir de uma única dose. Além disso, não é um vírus replicante, portanto, não causa infecção contínua no indivíduo vacinado, o que torna-a mais segura para as crianças, idosos e qualquer pessoa com condição pré-existente, como, por exemplo, a diabetes. Então ela é muito fácil, né? A característica de extremo interesse é que a vacina da Oxford é dupla, ou seja, ela estimula tanto a imunidade humoral, né? Ou seja, ela produz aí anticorpos, né? Principalmente anticorpo IgG, quanto a celular, que são os linfócitos T. O estudo de fase 1 com 1.000 voluntários publicados na Lancet foram muito auspiciosos e encorajadores, né? Os pesquisadores informaram que a vacina produziu anticorpos e células T, né, assassinas, né, para o combate à infecção, anticorpos neutralizantes que são vitais para se obter a proteção contra o coronavírus aí, que foram detectados nos participantes até 28 dias. Então, qual que é a ideia? Né? Os caras pegaram um adenovírus e dentro dele pegaram um fragmento lá do gene, né? Dentro do fragmento, dentro do RNA do SARS-CoV-2, que é o gene que produz a proteína S, ou a proteína spike, e a extremidade dessa proteína spike tem o domínio RBD, que é onde ocorre ali o processo de invasão celular. Então, qual que é a ideia? Pegar esse fragmento de RNA que produz essa proteína spike, inserir dentro de um adenovírus e jogar o adenovírus, né, do chimpanzé dentro do corpo
humano, e aí quando esse ANA ele é expresso, ele gera essa proteína S, que ao ser expulsa, né, o sistema imunológico encontra, identifica como antígeno e gera resposta imunológica, e aí você posteriormente, quando entrar em contato com o vírus, de fato você já tem um arsenal de células imunes preparadas para lidar com essa invasão. Então a efetividade do sistema imune fica alta e já preparada para quando você receber a infecção e você não a desenvolve, você não desenvolve Covid-19. É essa a estratégia da vacina. Simples, não tem nada dentro de núcleo de célula, né? Não faz sentido nenhum isso. Né? Assim como também não faz sentido nenhum a Coronavac, que teve todo o seu processo, né, de testagem, fase 1, 2, 3, aprovação da Anvisa, e que vai ser produzida pelo Instituto Butantan, e eu duvido que o Instituto Butantan, como uma instituição de mais de um século de existência, uma das maiores referências em produção de vacina na América Latina, vai jogar o seu nome no lixo produzindo uma vacina vagabunda. Não, isso não vai acontecer. Certo? Existe todo um conjunto de pesquisa que foi produzida, né, desde lá do SARS-CoV-1, né, desde o SARS-CoV-1 até chegar a modificação dessa estrutura vacinal para se adequar ao SARS-CoV-2, tá bom? Quanto à da Sputnik, a gente não tem como dizer, precisa esperar sair todos os resultados direitinho e analisar ela. Ela não está liberada no Brasil. O que vai ser produzido, o que vai ser liberado e que está sendo liberado no Brasil é Oxford, AstraZeneca e Coronavac. Né? Conforme for saindo os artigos, né? as análises da Anvisa, etc. e tal, vai se analisando. Né? Se você tem curiosidade para entender como é que funciona a Sputnik, é simplesmente entrar no YouTube e procurar um artigo científico e analisar, olhar ali como que é feito, como é que é produzida a vacina. Antes de sair por aí na internet falando abobrinha, trazendo discursos anti-vaxxer, num exato momento que a gente mais precisa de vacina, que é numa pandemia em nível, como o próprio nome diz, global. O Eberlin ainda afirma que as crianças aí correspondem a quase nenhum ou 0% das mortes causadas por Covid. Isso é falso, né? Se a gente pegar aqui essa reportagem que eu vou colocar aqui do lado para vocês, da BBC, né, de médicos brasileiros investigam mortes de crianças por Covid-19, nós temos aí, né, a descoberta relatada em um estudo de caso publicado em agosto na revista científica Lancet Child and Adolescent Health, chamou a atenção aí da comunidade científica internacional. Agora o grupo quer explicar os mecanismos por trás dos óbitos de outras 4 crianças que perderam suas vidas por Covid-19 no Hospital das Clínicas na Faculdade de Medicina da USP. Essa reportagem saiu em setembro de 2020, mas se a gente olhar esta reportagem aqui da CBN, né, nós temos aí 514 crianças de até 5 anos que morreram de Covid-19. Né? Sabrina Ongarato alerta a necessidade de olharmos para as crianças na pandemia. Mais de 6,8 mil crianças de até 5 anos foram infectadas, sendo que 3,1 mil delas eram bebês de até 1 ano de idade, né? E pelo menos 514 crianças que morreram de Covid-19. Então, tem aí a reportagem, vou deixar o link de todas elas aí embaixo para que vocês sejam de fato informados, né? Usando referência científica e usando, né, as reportagens de divulgação, né, por veículos que de fato investigam e que têm fontes que são verificáveis. Não é simplesmente gravar um vídeo na internet e jogar ao léu para que as pessoas acreditem de forma crítica e fiquem reproduzindo esse pensamento anticientificista, negacionista, né, e pseudocientífico, né, que só vem prejudicar o país justamente no momento que a gente mais precisa das vacinas. Então eu faço mais uma vez aí um apelo ao professor Davidovich, que é a pessoa responsável pela Academia Brasileira de Ciências, que tem uma postura firme, né, e grandiosa, assim como o prestígio da Academia Brasileira de Ciências na divulgação e popularização e democratização do conhecimento científico em cima desse tipo de postura que só prejudica o nome da Academia Brasileira de Ciências e prejudica o prestígio da ciência, que já vem sendo satanizado, né, no Brasil de 2020 e 2021.
No momento de pandemia, o que a gente mais precisa é de razão e de conhecimento científico. A ciência é a melhor ferramenta que a gente tem para lidar com esse tipo de situação que a gente está lidando agora. E não desinformação, né? Não espalhar afirmações ao léu sem qualquer tipo de referência científica. A Academia Brasileira de Ciências, que é uma academia respeitada, com prestígio, precisa manter essa imagem imaculada, e eu peço para que a rigorosidade na punição em cima desse tipo de discurso seja à altura. Um grande abraço a todos e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais!